Olá, pessoal. Sou Eduarda Cirilo, aluna do quinto período do curso de Ciências Contábeis da UFPB, e venho apresentar para vocês um seminário junto com a minha dupla, Maria Joana Gutierrez, que é da disciplina de Ética e Legislação Profissional, ministrada pelo professor Edson Franco, e a entidade designada é a CA Sri Lanka. Bom, aqui no sumário está mostrando a divisão do trabalho, sendo composto pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, mais adiante, vocês irão entender cada tópico abordado em cada um deles. Antes de citar a entidade, considero interessante falar um pouco acerca da localização do país, para situar melhor vocês. Por isso que a introdução começa com a pergunta: onde está localizado o Sri Lanka? Bom, o Sri Lanka é um país insular, ou seja, é uma ilha banhada pelo Oceano Índico, localizado no sul da Ásia. Possui uma área de 66 mil quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado da Paraíba, e o país tem uma população de aproximadamente 21 milhões de habitantes. E sua forma de governo é uma república presidencialista, e a religião predominante é o budismo. E após 150 anos aí sob o domínio britânico, o Sri Lanka ele conquistou a sua independência apenas no ano de 1948 e posteriormente foi admitido como membro das Nações Unidas. Bom, a sua economia inicialmente foi baseada na agricultura de plantação, no caso era relacionada a chá, borracha e coco, e também agricultura de subsistência. E após a independência, o país adotou políticas de intervenção estatal, com subsídios e produção local para reduzir importações. Entre os anos de 1983 e 2009, a 2009, na verdade, o país vivenciou uma guerra civil envolvendo os Tigres de Libertação do Tamil Eelam, que era um grupo armado que buscava estabelecer uma pátria independente para a minoria tâmil. Então, o país vivenciou 26 anos de guerra. E em 2022, o Sri Lanka enfrentou a pior crise econômica da sua história, que foi marcada pela escassez de alimentos, combustível, cortes de energia, alta inflação e dívida externa crescente. Então, a falta de reservas de moedas estrangeiras impediu o país de fazer importação de produtos essenciais, levando a protestos no país inteiro e até mesmo a fuga do presidente. Então, o país ele deixou de pagar os juros da dívida externa, prejudicando a sua reputação com credores e dificultando, né, ainda mais a obtenção de novos empréstimos nos mercados internacionais. Também achei interessante abordar com vocês a relevância da ética contábil. Bom, a ética contábil é um conjunto de princípios e normas que orientam a conduta de profissionais da contabilidade. E o objetivo dessas normas, o que seria? Seria fazer com que esses profissionais atuem com honestidade, transparência, justiça e responsabilidade. Então, isso é essencial para garantir a credibilidade das informações contábeis, né, que servem de base para a tomada de decisão em empresas, órgãos públicos e instituições. E quando não existe esse comprometimento com a ética, é colocado em risco a confiança no sistema financeiro, o que pode acabar gerando fraudes, escândalos e até crises econômicas, como a gente sabe. Então, após situar um pouco o contexto do país, né, a questão da localização, e entender também sobre a ética nesse contexto contábil, eu busquei refletir, né, sobre o porquê da existência do órgão CA Sri Lanka. Não só ele, mas também de outras entidades espalhadas pelo mundo que também buscam o mesmo objetivo. E, no caso, o Instituto, ele busca fornecer aos seus membros conhecimento, porque através da educação, como diz Paulo Freire aqui na imagem à direita, ele é filósofo brasileiro, ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação ela muda as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Logo, é um instrumento que é fundamental nessa formação ética contábil dos indivíduos. E também no Instituto é feita essa orientação com base nos mais altos padrões profissionais, éticos e técnicos. E tudo isso buscando estabelecer profissionais de alta competência na área contábil no país. Bom, contextualização um pouco do CIE Sri Lanka. O Instituto de Contadores Autorizados do Sri Lanka, ele foi fundado no ano de 1959
pela Lei Parlamentar número 23 e é considerada a maior organização profissional de contabilidade no país. Então, portanto, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a entidade, destacando a sua atuação, que há mais de 60 anos exerce um papel que é fundamental na transformação e no desenvolvimento da profissão contábil, né, no país. Já a imagem à direita do slide é um post que foi retirado do Instagram do Instituto, que é uma espécie de divulgação mesmo. É dito: se você concluiu recentemente seus exames de nível avançado, é possível levar a sua carreira a novos patamares com a CIE Sri Lanka e tem oportunidades para estudantes em qualquer disciplina, né? Incluindo negócios, ciências, artes de tecnologia. E é dito que é possível começar uma jornada de sucesso agora mesmo, e abaixo tem os contatos, né? E além disso, também é dito que após se juntar, né, ao instituto, é possível se tornar um contador autorizado, reconhecido globalmente. Agora, indo para o desenvolvimento, irei abordar um pouco sobre a história e missão. O Instituto de Contadores Autorizados do Sri Lanka, ela é uma entidade pública, não governamental de interesse social, que apesar de ser independente, ela atua com respaldo, né, legal e em parceria com o governo para regulamentação e desenvolvimento da profissão. A CIE Sri Lanka também é uma autoridade licenciadora de auditores no Sri Lanka, pois somente membros da CIE Sri Lanka podem realizar auditorias no país, além de seu papel como normatizadora nacional de contabilidade e auditoria. Bom, entre as suas principais atividades, temos a regulamentação e fiscalização da profissão contábil no Sri Lanka, formulação de normas de contabilidade e auditoria, incluindo o setor público desde 2015, supervisão da educação, formação e qualificação profissional, controle de qualidade e disciplina ética dos membros e promoção de pesquisas, desenvolvimento técnico e inovação na área contábil. E, como citado anteriormente, é considerada a única autoridade credenciada para formular normas de contabilidade e auditoria no país. E no ano de 2015, ela passou também a emitir normas para o setor público, que foi em parceria com o Ministério de Finanças. E, além disso, ela atua em parceria com órgãos governamentais, empresas e organizações internacionais. E de acordo com a Lei de Normas Contábeis e Auditoria número 15 de 1995, o CIE Sri Lanka tem a responsabilidade legal de definir e adotar as normas contábeis no país. E desde 2017, o Sri Lanka segue as normas internacionais de relatório financeiro, que é do IFRS, que foram incorporadas integralmente e são conhecidas localmente como normas de relatório financeiro do Sri Lanka. O CIE Sri Lanka também adotou a SLFRS, né, para as pequenas empresas, e é uma versão simplificada das normas contábeis, que são baseadas na IFRS, para pequenas empresas, com o objetivo, né, de facilitar a contabilidade das pequenas e médias empresas. Então, para apoiar esse público, o Instituto acaba promovendo workshops, seminários, também específicos para a aplicação dessas normas. E o CIE Sri Lanka, ele atua nacionalmente, mas tem reconhecimento internacional, sendo associado a grandes entidades, né, como a gente pode ver aqui no slide. O IFAC, que é a Federação Internacional de Contadores, o CAPA, que é a Confederação de Contadores da Ásia e Pacífico, SAFA, que é a Federação Sul-Asiática de Contadores, e a CAO, que é a Chartered Accountants Worldwide, que é um termo em inglês. Bom, função e atividades do CIE Sri Lanka. A entidade tem como função principal fortalecer a profissão contábil, né, como eu já disse para vocês, atuando com base em altos padrões profissionais, técnicos e éticos, além de zelar pelo interesse público. E o objetivo, né, da entidade é fornecer liderança à profissão contábil no Sri Lanka,
Então, ele atua no interesse público, mantendo altos padrões técnicos e profissionais, e é responsável, né, por incluir ética e atualizações técnicas na formação dos contadores, além de definir os requisitos de desenvolvimento profissional, inicial e contínuo no país. Aí também tem o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades empresariais atuais e futuros, né? Nesse caso aí, ele acaba oferecendo diversos seminários sobre normas contábeis e outros eventos para conscientizar e educar os membros. Negócios sustentáveis, com o intuito, né, de apoiar empresas para gerar valor econômico a longo prazo. E a questão da visão econômica, nesse caso, ele acaba promovendo o desenvolvimento econômico, que é por meio de fóruns e briefings regulares. E atua ativamente no processo internacional de normalização contábil, analisando e respondendo, né, às consultas do IASB. Também incentiva a adoção da SLFRS, traduzindo os padrões para os idiomas locais, divulgando atualizações aos profissionais e órgãos reguladores, publicando materiais de orientação e realizando mesas redondas para discutir, né, as propostas do IASM. Bom, agora à direita, né, quem são os seus membros? Os seus membros, eles são contadores certificados e com alta qualificação. E o foco do instituto é no mercado local, sendo ideal para quem deseja construir uma carreira no Sri Lanka, né, no próprio país. Então, especialmente na área de auditoria, pois apenas membros do CIEI Sri Lanka podem realizar auditorias no país. Bom, atualmente o Instituto ele conta com mais de 9 mil membros, que são distribuídos em 42 países, ocupando posições de liderança como presidentes, diretores, CEOs, CFOs, sócios, vice-presidentes e também outros cargos que são de alta gestão. Então, além de seu papel como normatizadora nacional de contabilidade e auditoria, a CIEI Sri Lanka ela fornece conhecimento e orientação profissional e técnica a seus membros e declara que atua em benefício do interesse público. Então, os membros, eles devem seguir uma série de regulamentos e diretrizes, né? Entre eles a lei do parlamento, o Código de Boas Práticas e Governança Corporativa, o IES 8, que seria uma competência profissional para sócios responsáveis por auditorias de demonstrações financeiras, e o IES 7, que seria o desenvolvimento profissional contínuo. E além disso, apenas membros experientes formam os comitês desse órgão, porque são escolhidos com base na qualificação técnica e na reputação. E dentre elas está, né, como a gente pode ver aqui no slide, o Comitê de Conduta Profissional e Ética, que analisa denúncias e infrações éticas, o Comitê Disciplinar, que é responsável por aplicar as sanções, e os comitês técnicos e consultivos, que são formados por membros especialistas que atuam no desenvolvimento de normas, políticas e estratégias. Então, vamos entender o que é um contador credenciado? Bom, o Instituto ele atua representando a classe dos contadores autorizados. E um contador credenciado, que é o CA, né, aquela sigla, é uma qualificação profissional financeira internacional que demonstra que o indivíduo ele possui conhecimento e as habilidades para executar determinados procedimentos contábeis. Então, os CAs eles atuam em 4 áreas principais, que são finanças aplicadas, contabilidade e relatórios financeiros, contabilidade gerencial e tributação. Então, os credenciados, eles obtêm a sua designação com base nas normas e regulamentos do país em que atuam. E eles trabalham para organizações, empresas, governos e indivíduos, tanto no setor público quanto no privado. E os CAs, eles são qualificados para apresentar as declarações de imposto de renda de uma empresa, auditar demonstrações financeiras e também práticas comerciais e oferecer serviços de consultoria aos clientes. Bom, agora que compreendemos o que significa ser um contador credenciado, surge um questionamento, né? Quais são os passos necessários para conquistar esse registro profissional? Agora, os requisitos de registro, né?
A princípio, o registro ele é destinado apenas aos cidadãos do Sri Lanka, que cumprem os requisitos de formação, exames e experiência. Contudo, há também o reconhecimento mútuo e acordos de cooperação com instituições internacionais, como a ICAEW, que é do Reino Unido, e o CPA Austrália, o que permite, né, uma certa mobilidade e uma possibilidade de validação de títulos para estrangeiros, especialmente aqueles que sejam membros de entidades associadas. Então, estrangeiros, eles podem obter reconhecimento ou fazer parte, desde que atendam às exigências acadêmicas, profissionais e normativas da entidade. Bom, o CIE Sri Lanka possui publicações. Aqui é uma imagem de um post que foi retirado do Instagram, que fala um pouco sobre essa notícia, né, relacionada a publicações. Bom, em fevereiro, né, desse ano, foi publicado um artigo no jornal Sunday Observer, que é o mais antigo e de maior circulação em língua inglesa lá no Sri Lanka, desde 1928, e teve a participação da senhora Lakamali Priyak, que é CEO do CIE Sri Lanka. E na reportagem ela acaba destacando o compromisso da instituição com a excelência, a inovação e a liderança global na área contábil. E para finalizar, eu trouxe uma notícia, né, que eu acreditei que seria interessante abordar com vocês, que a CIE Sri Lanka apresenta propostas orçamentárias abrangentes para apoiar a revitalização e o crescimento nacional. Então, o Instituto ele apresentou propostas para o orçamento de 2025 com foco na recuperação econômica, crescimento sustentável e no reforço da governança, transparência e responsabilidade fiscal. E entre os principais pontos estão a criação de um provedor de justiça tributária, visando garantir mais justiça no sistema fiscal, uma aceleração na digitalização, reduzindo o uso de dinheiro físico e estimulando pagamentos digitais, com o objetivo de ampliar a base tributária e aumentar a transparência, né, que é muito comum em todo mundo. E reformas no setor público, com ênfase na implementação efetiva da lei de gestão das finanças públicas e a defesa de um planejamento político robusto e execução eficiente, garantindo uma disciplina fiscal e um crescimento econômico de longo prazo. E o foco central das propostas é restaurar a confiança pública, garantir o uso eficiente dos recursos públicos e alinhar o país aos padrões internacionais de governança econômica e fiscal. E agora, finalizando a minha parte, irei dar a palavra para minha dupla Maria Joana, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Olá, professor, eu sou a Joana e vou dar continuidade a tudo que a Eduarda falou. Então, aqui a gente já consegue entender que o Instituto de Contadores Autorizados do Sri Lanka, mais conhecido como CA Sri Lanka, ele é uma instituição fundamental para o cenário contábil internacional. Mas esse instituto ele é responsável por algo essencial, que é justamente formar e regulamentar contadores e auditores do país. Mas o que a gente se pergunta é por que ele é tão importante. Então, é só a gente imaginar um país que não há confiança nos relatórios financeiros, onde as empresas elas não vão prestar contas corretamente, ou investidores que eles não vão ter um pingo de segurança jurídica para investir. Realmente, nesse contexto, é bem complicado crescer, né? Então, daí que entra o CA Sri Lanka, porque ela tem como pilar, um dos pilares, na verdade, a governança econômica e também a confiança no ambiente de negócios. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar no papel que o Instituto Contábil pode ter no desenvolvimento de um país, mas ao longo dessa apresentação aqui a gente vai conseguir perceber o quanto o Instituto vai muito além de formar contadores, porque ele é verdadeiramente um agente de transformação econômica, ética e social. De uma forma mais dinâmica, o CA Sri Lanka ele é basicamente o que o CRC representa aqui dentro do Brasil. Porém, ele vai vir com funções ainda mais amplas, porque além do Instituto, ele também vai ser um órgão responsável por formar os contadores bem mais qualificados do país. Então, se você quer ser um contador certificado lá, você vai precisar passar por uma formação bem exigente. Nesse caso, são exames teóricos, prática supervisionada, constante atualização profissional. E um detalhe é porque isso não é algo opcional, então realmente você vai ser obrigado
a fazer todo esse processo. E também o desenvolvimento contínuo faz parte da vida de qualquer membro ativo. Lá, a proposta não é apenas ensinar a técnica, mas também ele vai garantir que os contadores atuem com ética, responsabilidade e excelência. Então, diante de todo o contexto, a gente realmente vai iniciar as funções principais desse instituto. Eu já tinha falado anteriormente que ele ia ser um órgão regulador, na verdade ele é um órgão regulador, porém aqui ele vai assumir também outra responsabilidade, que é de certificador da profissão contábil. E assim, ele vai atuar em diversas frentes e eu vou destacar as principais. A primeira, a gente vai ter a formação em certificação profissional, porque nesse instituto, ele também vai oferecer um programa de qualificação contábil do país. Ou seja, depois daqueles exames rigorosos, que eu já tinha falado, que vai exigir que os candidatos passem por estágios supervisionados, garantindo não só a competência técnica, mas também a ética, ele ainda também vai promover o desenvolvimento contínuo, oferecendo todos os cursos e atualizações que acompanham as mudanças das normas contábeis internacionais. Depois temos o papel de regulação e ética profissional. O CA Sri Lanka ele também regula a atuação desses profissionais contábeis, ou seja, ele fiscaliza o exercício da profissão, licencia, define normas contábeis e pode até aplicar sanções em caso de infração. Tudo isso com base naqueles padrões internacionais que a gente já conhece, que é o IFRS. E falando em ética, a gente tem um ponto bem essencial. O Instituto segue os princípios do Conselho de Normas Internacionais de Ética, que é justamente um padrão global de ética contábil. E lá a gente tem 5 pilares, que é a integridade, objetividade, competência, comportamento profissional e confidencialidade. Aqui eu trouxe um exemplo prático. Se o senhor é contador, vamos supor que o senhor recebe uma proposta de omitir informações financeiras em troca de algum benefício pessoal. Se for salário a mais, se for dinheiro a mais, se for um terreno, alguma coisa. Enfim, o Código de Ética ele já vai deixar claro que isso é inaceitável. E se for denunciado, o senhor também pode ser suspenso ou até expulso. Isso garante justamente que o CA Sri Lanka ele tem uma postura firme, assim ele vai conseguir aumentar a confiança da população, do governo e dos investidores no sistema contábil do país. Agora eu vou falar de um aspecto central do trabalho do SA Sri Lanka, que é justamente a normatização e a melhoria contínua da prática contábil. Vamos lá! Vamos parar para imaginar aqui, se a gente tivesse uma empresa que criasse sua própria forma de registrar despesas, receitas e ativos, sem nenhuma base comum. Então, se a gente tem esse tipo de empresa, a gente não teria como comparar resultado, tomar decisões com segurança ou garantir realmente a transparência. É exatamente por isso que as normas contábeis elas vão existir. E o CA Sri Lanka é responsável por desenvolver, adaptar e fiscalizar as aplicações dessa norma dentro do país. Outro ponto bem importante é a adoção de normas internacionais. Por quê? Esse é um grande diferencial do Sri Lanka, já que o compromisso dele é com essa adoção das normas como o IFRS e a ISA, que é voltada para a auditoria. Esses padrões eles vão ser utilizados no mundo inteiro, garantindo a uniformidade, transparência e comparabilidade das informações financeiras. Isso é algo que faz toda a diferença por conta da atração de investimentos de novos estrangeiros. Por quê? É só a gente pensar assim, se uma empresa que vai adotar normas reconhecidas globalmente, automaticamente ela vai transmitir muito mais credibilidade para novos investidores. Também temos a emissão de normas locais, suporte técnico. Isso significa que, além dele adotar aqueles padrões globais que a gente já tinha visto, o Instituto também ele vai conseguir emitir normas específicas adaptadas à realidade do Sri Lanka. Mas ele também sempre vai manter o cuidado com o alinhamento internacional. E quando surgir dúvidas sobre a aplicação correta dessas normas, o CA Sri Lanka ele vai conseguir oferecer uma consultoria técnica praticamente exclusiva, Já que é ele que faz aquela norma toda específica. Isso significa também que os profissionais eles vão conseguir buscar orientações diretas que vai reduzir erros, aumentando a qualidade dos relatórios financeiros e fortalecendo a profissão como um todo. É como se a SA Sri Lanka fosse um grande centro de apoio para a classe contábil. Ele não vai apenas punir quando algo dá errado, mas ele também vai orientar que dê certo desde o início.
E para a gente conseguir finalizar esse tópico, temos a atualização contínua e melhoria da prática. Outro ponto importante é o esforço contínuo para sempre manter a profissão atualizada, já que a gente já sabe que a contabilidade ela vai estar sempre evoluindo, né? Novas normas vão surgir, novas exigências do mercado vão aparecer, novas tecnologias vão chegar para transformar a forma dos dados, né? Como os dados eles vão ser coletados, processados e apresentados. Lá no Sri Lanka, isso vai ser entendido de uma forma que eles vão conseguir investir em curso, treinamentos, seminários e vão ajudar os profissionais a se manterem sempre atualizados. Esse compromisso também com a melhoria contínua vai ser essencial para que os contadores do país não apenas acompanhem as mudanças, mas também liderem a transformação da profissão. Agora temos representação e relações institucionais de CA Sri Lanka. É o seguinte, outro papel extremamente estratégico, tá? Porque, assim, por muitas das vezes, ele vai conseguir passar despercebido, que é a atuação institucional. Isso significa que ele não vai trabalhar de forma isolada. Pelo contrário, ele vai estar ali constantemente conectado às redes internacionais. Vai conseguir colaborar com os governos, participar ativamente em formulação de políticas públicas. E isso é algo bem essencial, porque a contabilidade ela vai deixar de ser uma função apenas técnica e vai virar justamente um instrumento de transformação político e econômico. Também temos a presença em organismos internacionais, mas o que é isso, né? É justamente porque o Sri Lanka ele é um membro de importantes organizações globais, como o IFAC, que é a Federação Internacional de Contadores, e a Federação Sul-Asiática de Contadores. Essa participação ela vai ser muito mais que um prestígio internacional. Ela vai garantir que o Sri Lanka vai estar ali inserido nas discussões sobre o futuro da profissão contábil no mundo. Então, isso vai significar que aquelas práticas aplicadas vão ser reconhecidas internacionalmente, conseguindo aumentar a credibilidade da nossa profissão e a mobilidade dos seus profissionais. Ou seja, se um contador que é formado pela CA Sri Lanka vai conseguir trabalhar em outro país, ele vai conseguir trabalhar com mais facilidade em países que vai reconhecer também o IFAC, porque vai conseguir abrir portas e também vai conseguir expandir as oportunidades de carreira internacional. Já na atuação com o governo e política econômica, além disso, o Sri Lanka ele também vai atuar como consultor técnico do governo em diversas áreas, como política fiscal, planejamento orçamentário, responsabilidade fiscal, transparência, inclusive nas contas públicas. Em muitos dos casos, o Instituto ele vai conseguir enviar representantes para os conselhos, comitês e mesas de discussão, mas aqui a gente vai ter uma ideia bem clara, porque o CA Sri Lanka ele vai contribuir justamente com os dados técnicos e a visão profissional para ajudar a construção de políticas públicas mais justas e eficazes também, né? Além disso, ele vai conseguir mostrar que o CA Sri Lanka ele não vai estar apenas limitado a formar contadores, mas também vai participar diretamente do desenvolvimento econômico e institucional do país. Professor, vamos de exemplo prático para que isso se torne cada vez mais fácil de a gente entender. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um cenário que o governo de Sri Lanka ele vai precisar elaborar uma legislação tributária para empresas. Ao invés de ele fazer isso de forma isolada, ele vai poder contar com o CA Sri Lanka para oferecer análises técnicas e também sugestões de práticas, né? Isso a gente vai ter como resultado uma política mais equilibrada, também tecnicamente viável e que vai favorecer tanto o setor público quanto o setor privado. Agora vamos falar como esse instituto ele atua diretamente no fortalecimento do setor empresarial e da economia nacional. Porque assim, muita gente vai pensar que a função do instituto vai se resumir apenas à formação de profissionais, sendo que na verdade a gente já viu anteriormente que ele também vai ser um agente ativo no desenvolvimento do mercado, ou seja, vai apoiar empresas, vai orientar boas práticas, vai ajudar inclusive a criar ambientes de negócios mais saudável e mais sustentável. Lembra que eu já tinha falado sobre a produção de guias, revistas anteriormente? Então, aqui nesse tópico a gente vai justamente falar sobre um dos caminhos mais relevantes, que é por meio da produção de conhecimento. O Instituto ele vai publicar relatórios, guias, revistas, estudos que vão ajudar as empresas, também os profissionais, a entenderem e aplicarem práticas contábeis modernas, eficientes e também alinhadas com os padrões internacionais. Essas publicações elas vão abordar temas como governança corporativa, gestão de riscos, sustentabilidade, as novas exigências regulatórias, contabilidade verde também.
E o melhor de tudo é porque, assim, são conteúdos pensados para traduzir a complexidade da contabilidade e orientações práticas para o dia a dia dos negócios, que é algo bem mais facilitado. Outro ponto que merece destaque é o investimento em educação financeira, porque, mais uma vez, o Instituto ele não vai apenas focar em formar contadores, ele também vai se importar com a educação de empresários, gestores e até a população em geral sobre a importância de transparência financeira, também a questão do planejamento, a responsabilidade na gestão de recursos. Por quê? Ele, com essa iniciativa, ele ajuda também a combater um problema comum em muitos países em desenvolvimento, que é a informalidade e a desorganização financeira nas pequenas e médias empresas, que é algo também que a gente enfrenta aqui dentro do Brasil. Porque quando o empresário ele compreende os conceitos básicos de contabilidade, receita, despesa, mesmo que ele não seja um contador, ele vai conseguir tomar decisões melhores, vai conseguir evitar prejuízos e também ele vai conseguir fazer um plano de escalada melhor. Além disso, o Instituto ele tem incentivado cada vez mais as empresas a adotarem práticas sustentáveis e inovadoras. Isso a gente pode incluir relatórios de impacto ambiental, prestação de contas sobre ações sociais, adoções de tecnologias contábeis digitais, uso de indicadores não financeiros nas demonstrações. Ou seja, o Instituto ele vai ajudar a preparar o setor privado para atender às novas expectativas de mercado e da sociedade também. Que assim, não seja apenas lucro, mas também a responsabilidade e propósito, que é algo bem importante dentro de uma empresa. Finalizando esse bloco, vou falar sobre os impactos reais da CA Sri Lanka na sociedade e na economia. Eu já tinha falado sobre publicações, pesquisas, educação financeira também, fortalecimento de transparência, responsabilidade social e inclusão. E algo novo que surge aqui é a geração de empregos qualificados. Por quê? Com a formação oferecida pelo Instituto, isso vai conseguir abrir portas para a carreira de prestígio, vai estimular também o surgimento de novas empresas contábeis, de consultorias, inclusive vai contribuir para uma economia mais sofisticada. Além disso, os profissionais que vão atuar no setor público vão ajudar na gestão eficiente dos recursos públicos, controle de gastos e combate à corrupção. Já sobre desafios e oportunidades, nem tudo também são flores, né? O Sri Lanka ele vai enfrentar desafios sérios e é importante a gente conseguir reconhecer isso, já que um deles é a adaptação às mudanças tecnológicas, já que a contabilidade, como qualquer outra área, também está sendo transformada por inteligência artificial, Big Data, blockchain. O Instituto ele vai precisar garantir que os currículos e formações acompanhem essa grande evolução. Outro ponto também vai ser a retenção de talentos, porque muitos profissionais eles vão migrar para o exterior para buscar novas oportunidades, o que vai causar um problema interno de escassez de mão de obra qualificada. E a gente ainda tem outro desafio, que é a manutenção da credibilidade. Casos de má conduta profissional vão afetar diretamente a imagem do profissional como um todo. Com isso, o Instituto ele vai precisar manter uma fiscalização rigorosa e eficaz. E, claro, também a gente tem um acesso limitado à formação, especialmente para jovens de áreas rurais e com baixa renda. Nesse caso, a democratização da qualificação contábil é um ponto urgente. Já nas oportunidades, apesar dos grandes desafios que eu citei anteriormente, o momento também traz grandes oportunidades. Por quê? Uma delas é assumir a liderança regional em contabilidade no sul da Ásia. Outra é a expansão internacional por conta das certificações que vão seguir os padrões internacionais. Vai existir uma grande oportunidade de firmar acordos e reconhecimentos com outros órgãos, né? O CA Sri Lanka também, ele vai conseguir se destacar na contabilidade sustentável, com foco ambiental, social e na governança também, já que esse é um campo que está em grande crescimento. Além disso, investir em transformação digital, em programas inclusivos, podem ampliar ainda mais o impacto da instituição. Já os desafios e as oportunidades no campo da auditoria, que é uma área mais técnica, mas também é essencial para garantir a transparência, a confiança nos mercados e uma boa governança das empresas, por isso que os auditores eles têm um papel estratégico na economia. E o Instituto Sri Lanka ele vai atuar diretamente na formação e na regulação desses profissionais. Mas esse campo também enfrenta desafios importantes, e o primeiro é acompanhar o constante
as constantes, na verdade, atualizações das normas internacionais de auditoria, porque isso vai exigir uma capacitação contínua, o que nem sempre é acessível para todos os profissionais. Outro desafio também é manter a independência e a credibilidade do auditor, especialmente quando ele é contratado pela empresa auditada, já que a pressão é tão grande que ele pode colocar, inclusive, a ética em risco. Outro ponto também é a transformação tecnológica, porque ferramentas como inteligência artificial e as automações são cada vez mais exigidas, mas nem sempre todos os auditores eles vão estar preparados para estar usando aquela ferramenta nova. Além disso, o país enfrenta a escassez de auditores experientes, principalmente em setores especializados, como, por exemplo, os multinacionais, empresas de tecnologias, bancos. E eu já tinha falado também sobre a questão da escassez, o que tem total impacto nesse grande desafio. Por fim, tem também a pressão por redução de custos, porque muitas empresas elas veem a auditoria como um gasto e não como investimento. Isso compromete a profundidade e a qualidade do trabalho realizado. Mas, por outro lado, a auditoria também oferece muitas oportunidades, sendo ela o auditor ele tem papel crucial no combate à fraude, ele vai contribuir diretamente para a governança corporativa. Também vem a questão da auditoria sustentável, que também vai ser uma porta para o novo mercado. Além disso, há espaços para auditorias baseadas em riscos que são mais eficientes e modernas. Por fim, concluímos mais uma vez que o Instituto Sri Lanka ele vai representar muito mais que um órgão certificador. Ele também vai ser um símbolo de compromisso com a ética, com a educação de qualidade, com a transparência dos negócios e com o desenvolvimento sustentável da economia. Finalizando nossa apresentação com as perspectivas futuras e sempre aquela pergunta, o que é que vem pela frente? Olhando para o futuro, claro que os desafios são grandes, né? Mas as possibilidades, elas são ainda maiores, principalmente pelo fortalecimento das parcerias internacionais, expansões em áreas estratégicas e compliance, já que a contabilidade e a auditoria, elas estão migrando para além do aspecto financeiro. Porque o futuro ele vai exigir relatórios integrados, informações não financeiras, responsabilidade socioambiental. E o Instituto ele está numa posição privilegiada por liderar essa transição. Porque tem aquela preocupação da formação, mas ele também tem um foco na sustentabilidade, governança e impacto sustentável também. E é um campo que de grande expansão, já que vai exigir profissionais preparados para avaliar não só o que a empresa lucra, mas também pelo fato de como é que ela vai lucrar. Temos também digitalização e inovação na formação profissional e é um caminho inevitável, porque a transformação digital na educação contábil é algo que está cada vez mais forte, principalmente com o uso de plataformas online, laboratórios digitais, simuladores de auditorias, a inteligência artificial, que é algo bem forte também, e também temos a inclusão e responsabilidade social, que já tem a ver também com a bolsa de estudos, projetos educacionais, comunidades, que é algo que a gente já tinha falado desde o começo da apresentação. E mais uma vez reforçando que formar contadores e auditores não é só qualificar pessoas, é também dar um acesso à profissão de prestígio, mobilidade social e transformação de vida.